Quero te responder agora se existe alguma chance de Cuca ser demitido no Galo. Informação ou pergunta que me foi feita por pelo menos 3 pessoas diferentes durante a live do Nicola na noite desse domingo. Acabando a live, consegui conversar com uma fonte atleticana para saber se existe algum risco pro treinador. Confesso que até fiquei um pouco surpreso com essas perguntas, porque apesar da derrota nesse domingo para o Grêmio dentro de casa, derrota feia, triste, de virada, para um time que até semana passada havia perdido para o Sport Lanterna do campeonato, é um Atlético que está vivo em 3 competições, joga o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. É verdade também que é um Galo com dificuldades. O Atlético no Campeonato Brasileiro vai mal, é só o 11º colocado. Na Copa do Brasil passou mesmo perdendo em casa para o Flamengo, na Sul-Americana passou perdendo para o Bucaramanga dentro de casa, embora nas quartas de final já tenha aberto a eliminatória vencendo o Godoy Cruz em casa. O time não se organiza, o time tem muitas dificuldades, toma muitos gols de bola parada e também dentro de casa não tem mostrado a mesma eficiência que marca os trabalhos do Cuca, né? São 3 derrotas nos últimos 5 jogos na Arena MRV. Mas, para responder a pergunta, não há nenhuma chance de o Cuca ser demitido por agora. Isso nem é cogitado, discutido internamente. O Cuca segue bem avaliado e vai ter a oportunidade de seguir nas eliminatórias contra o Godoy Cruz e depois diante do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogadores do Atlético vão treinar daqui a pouco, às 10 da manhã, na Cidade do Galo, almoçam no CT e às 4 da tarde, a partida em voo direto, fretado para Mendoza, na Argentina, onde o Atlético chegará no início da noite de hoje. Os jogadores do Galo vão fazer um treino amanhã já na Argentina e o técnico Cuca define quem joga na quinta-feira, às 7 horas da noite, contra o Godoy Cruz, fora de casa. O Atlético tenta manter a vantagem, já que na semana passada venceu pelo placar de 2-1. É descartado para essa viagem o zagueiro Lianco, hein? Ele com problema na coxa esquerda, anunciado no último fim de semana, vai passar os próximos dias em tratamento. Lianco sofre mais uma lesão nesta temporada de 2025 e a tendência é que o jogador só retorne depois da data FIFA de setembro. Informação do jornalista Pedro Leite, aqui no itatiaiosport.com.br, dá conta de que o Lianco deve voltar apenas na partida de volta contra o Cruzeiro no dia 11 de setembro. O Atlético vai perder, né, o seu zagueiro nas partidas contra São Paulo, Vitória, Cruzeiro na ida da Copa do Brasil, além, claro, deste jogo de quinta contra o Godoy Cruz. Resta saber a condição do lateral direito Saravia, se terá ou não a possibilidade de viajar com o grupo. Afinal de contas, o Atlético tem uma sequência como visitante nesta semana. Vai jogar em Mendoza na quinta-feira e também no fim de semana encara o São Paulo na sequência do Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda vive a expectativa pela oficialização do zagueiro Juan Tressoldi, jogador de 26 anos que estava no Sassuolo na Itália há 3 temporadas, não fez muitos jogos porque acumulou algumas lesões e isso explica, né, porque o Atlético tem tido muita cautela com os últimos detalhes dessa transação. Ele chegou a Belo Horizonte na semana passada, esteve na Arena MRV nesse domingo quando o Galo foi derrotado pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas o clube ainda mantém em silêncio a informação sobre esta negociação. A gente aguarda os próximos capítulos. Primeiro, Edu, antes do Abílio trazer mais informações, queria sua leitura sobre o que aconteceu ontem. Há pouco fizemos lá no Goleado um levantamento contra times piores na classificação do que ele, ou seja, 12º para baixo. O Galo tem 2 vitórias contra Inter e Juventude, 3 empates e 3 derrotas em 8 jogos. Ou seja, contra times do 12º lugar para baixo, que o Galo é 11º nesse momento, é o 11º, o Galo tem 6 não vitórias e 2 vitórias. Vai gostar de perder ponto para quem teoricamente é pior do que ele assim, Edu? O Atlético é um conjunto de problemas, né, Cirilo? E que são problemas que foram mascarados pelas classificações, e aí você tem que valorizar as classificações, mas foram 2 delas, a da Sul-Americana e a da Copa do Brasil, classificações após 2 derrotas em casa. O Atlético perdeu do Bucaramanga e classificou nos pênaltis, e perdeu do Flamengo e classificou nos pênaltis. Ontem perdeu de novo para o Grêmio, depois de uma atuação muito ruim, sobretudo no segundo tempo. Venceu no meio da semana um time muito limitado, que é o Godoy Cruz, tendo muita dificuldade, fazendo um bom segundo tempo, mas jogando o primeiro tempo muito ruim. Então o Atlético é um time que oscila
nos jogos, é um time que oscila nas competições, fez uma primeira fase de Sul-Americana muito ruim, abaixo da crítica, e isso vai acumulando. Hoje o Atlético é um time, quando eu ouço que o Atlético não tem esquema tático, eu discordo, o Atlético tem. O Atlético é bem desenhado, quem acompanha futebol, estuda, vai ao campo, você vê o Atlético certinho, mas o Atlético tem dificuldade na execução. O Atlético é um time que não consegue atacar a última linha do adversário, não consegue dar linha de passe para os seus meio-campistas, laterais. É um time que tem muita dificuldade para defender numa transição, ou seja, correndo para trás. A bola parada ou a bola aérea defensiva do Atlético é uma vergonha. O Atlético cansou já de tomar gols dessa maneira. Então, coletivamente, eu acho que a responsabilidade do treinador é na execução das jogadas do time. E aí vem os problemas individuais. O Guilherme Arana não está jogando absolutamente nada e ele segue sendo titular porque não tem outro, porque se o Cuca tiver que tirar o Arana, ele vai ter que mexer no Scarpa de novo. Então ele está tentando recuperar o Arana com jogos, com a titularidade. A zaga do Atlético tem um jogador que está jogando em alto nível, aliás, dois, contando com o goleiro, que é o Lianco, que agora está lesionado. Todos os outros não inspiram confiança. O meio de campo do Atlético tem problemas, porque o Alexander acabou de chegar e está evoluindo. Tem o Franco, que é muito regular. Lá no ataque, o Hulk está muito longe de ser o Hulk que a gente se acostumou a ver. Ainda segue sendo decisivo, como foi contra o Godoy Cruz. Então, cara, individualmente, eu já citei um monte de gente, fora as opções, né? Júnior Santos ainda não aconteceu. Rony está vivendo um momento muito ruim. Bernard não aconteceu. O Coelho acabou fazendo um jogo ruim ontem, foi expulso de forma infantil. O Atlético poderia ter ficado 30, 40 minutos com o jogador a mais. Então é um conjunto de problemas, cara. Não dá para apontar o dedo pro treinador, para jogador A, para jogador B. É muita coisa que precisa ser melhorada, que precisa ser corrigida e que o Atlético tem espaço, tem margem, porque está nas 3 competições. É tentar trabalhar, é tentar corrigir os erros, diminuir os problemas, que eu repito, são muitos e mascarados pelas classificações nas Copas. O Cuca vai ter muito trabalho e tem muita gente, eu falo de jogador de futebol, precisando dar resposta, precisando melhorar, precisando jogar mais. E a gente cobra porque nós já vimos esses caras jogando mais. Principalmente esses nomes que eu citei. Esses caras podem entregar muito mais. Claro que se o coletivo funcionar, se a execução do jogo do Atlético for melhor, e aí é uma responsabilidade do técnico, automaticamente a parte individual pode melhorar. Mas mesmo assim, independentemente do coletivo, tem uma turma aí devendo. Bons trabalhos são vistos em especial em campeonatos de regularidade. E no campeonato de regularidade, o Atlético está muito mal, né? Muito mal. 11º colocado, o Galo não tem o 11º elenco do Campeonato Brasileiro. 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. É a campanha do Galo na competição. E time de altos e baixos, por mais que os altos não sejam lá assim tão vistosos, time de altos e baixos dificilmente vence. Dificilmente vence competição. Porque você tem que dar uma sorte, na semana decisiva você tá no alto. E se você estiver no baixo na semana decisiva contra um time como o Cruzeiro, por exemplo, semana que vem, você tá fora. É isso que acontece. Eu acho, Cirilo, se você pegar os gols que o Atlético sofreu ontem contra o Grêmio, eles são a cara do que o Atlético tá passando nesse momento. O gol do Edenilson é uma vergonha o Arana na marcação. Uma vergonha. O segundo gol do Grêmio, a bola é rebatida, o Roman não acompanha o Balbueno, o zagueiro, que sai livre. O Alonso, na bola aérea, também tá uma vergonha, tá precisando mostrar mais. O terceiro gol do Grêmio, para mim, é a ilustração perfeita. Uma saída de bola errada do Júnior Santos, o Hulk não recebe o passe e desiste da jogada. O Hulk desiste, ele poderia ter acompanhado o cara que recuperou essa bola, feito uma falta, ou então pelo menos feito uma pressão, ele não faz. O Júnior Santos, que dá o passe errado, ele volta trotando. O jogador passa por ele na esquerda, à esquerda dele, do lado direito do campo, e ele simplesmente não acompanha, ele abre mão de acompanhar. O Scarpa vai marcar o jogador errado. O jogador que faz o pivô, tem 4 jogadores nele e os outros soltos, livres. E o Arana dando condição, não acompanha o jogador que recebe a bola nas costas dele. Então, é uma sequência de bizarrices o terceiro gol do Grêmio. Já comentamos muito, vamos com notícia. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, boa noite pra você, pro Edu, pra todo mundo ligado na turma do bate-bola, conferindo 6h48. Há pouco no itatiaiaesporte.com.br, apuração da Itatiaia com o nosso repórter Pedro Leite, Cirilo. O Lianco, com essa lesão na coxa esquerda, divulgada pelo Atlético minutos antes da escalação oficial de ontem, lá na Arena MRV,
já deve ter uma previsão de retorno, mas essa previsão não é nada otimista, viu? O Lianco pode perder os próximos 4 jogos do Galo. Já começa por essa semana, Cirilo. Hoje os jogadores se reapresentaram na cidade do Galo. Quem atuou contra o Grêmio por muitos minutos ficou com um regenerativo, apenas atividades na academia. Os demais jogadores fizeram um treino tático com o Cuca lá na cidade do Galo. Aí o Lianco já iniciando a fisioterapia, já iniciando o tratamento dessa lesão na coxa esquerda. Ele e o Saravia continuam no departamento médico. Nesta segunda-feira foi a atualização soltada pelo Atlético mais cedo. O que a Itatiaia apurou é que essa recuperação do Lianco deve fazê-lo retornar só depois da data FIFA, que vocês citaram há pouco. Entre os dias 1º e 9 de setembro, os jogadores estarão com as suas seleções, e aí o Lianco perde o jogo de quinta-feira contra o Godoy Cruz, o jogo contra o São Paulo no fim de semana, a ida na Copa do Brasil contra o Cruzeiro e o jogo fora de casa contra o Vitória no Campeonato Brasileiro também. E aí só retornaria em 11 de setembro, quando o Atlético faz o jogo de volta no Mineirão contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil na fase quartas de final. Ou seja, um prejuízo gigantesco, e tem uma grande incógnita rolando, né? Porque ontem o Atlético se despediu oficialmente do Igor Rabelo. Foi homenageado na Arena MRV, se emocionou bastante, tem algumas entrevistas, né? Tem vídeos com o Igor Rabelo lá no Itatiaia Esporte no YouTube. E agora fica a dúvida quanto à aquisição ou não do Juan Tressoldi. O Juan chegou a Belo Horizonte na semana passada. Aos 26 anos ele vem de 3 temporadas no futebol italiano, somando um empréstimo ao São Paulo, com poucas partidas na bagagem nesses últimos períodos. E o Atlético ainda não falou nada oficialmente. Ele não esteve nos treinamentos do Galo do fim de semana para cá. Ele também não foi oficializado, não foi anunciado oficialmente. E o Atlético não informou, né, se o jogador vai ou não ser contratado. O que a gente tem de informação? O Juan esteve ontem na Arena MRV. Depois do jogo contra o Grêmio, depois de assistir a derrota do Galo por 3-1, ele foi ao vestiário. Conversou com alguns jogadores. O Everson até cita isso numa entrevista da Zona Mista. Mas o Atlético ainda não oficializou. E nem se tivesse oficializado, teria essa opção para quinta-feira, né? Afinal de contas, já não dá mais para inscrever ninguém nessa fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas a expectativa fica ainda por esse anúncio. Afinal de contas, o Atlético recebeu o Juan na semana passada. Funcionários do clube foram ao aeroporto para recebê-lo, e o Atlético ainda não deu novas notícias em relação a essa situação. Amanhã, treino às 10 da manhã no CT, almoço para a turma, e às 4 horas, voo fretado direto para Mendoza, na Argentina, onde na quarta-feira o Atlético fecha a preparação para esse jogo de quinta. Cirilo. Isso aí, torcedor do Galão da Massa. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Galo. Se você gostou do vídeo, chega deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo. Um forte abraço a todos, e à tarde voltamos com mais informações do maior de Minas, é claro, o Atlético Mineiro.